Os três principais erros das mulheres que querem comunicar feminilidade na sua imagem. Se você está cometendo um deles, você pode muitas vezes estar prejudicando comunicação de credibilidade. Oi, poderosa! Bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Thaís Neres, consultora de imagem e estrategista de imagem. E nesse canal eu te ensino a elevar sua percepção de valor visual, mostrando como que você pode usar suas roupas para construir uma imagem estratégica. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre os 3 erros que as mulheres cometem quando querem comunicar feminilidade. Mas antes disso, eu quero fazer um panorama, uma contextualização e falar do retorno da feminilidade. Eu não sei se vocês têm percebido, mas a feminilidade, ela está em um momento muito em evidência. Por que eu vou falar disso? Porque quando a gente fala de estratégia de imagem, de roupas, de moda, moda é o comportamento da sociedade naquele momento. Então são coisas que estão totalmente interligadas. E a questão da feminilidade é uma delas. O retorno da feminilidade é uma expressão para dizer respeito de características que estão sendo valorizadas e que remetem a esse universo mais feminino. E por que a gente tem visto isso tão em alta? E eu diria que existem 3 coisas que estão impactando para esse fortalecimento da feminilidade. O primeiro é uma reação a décadas de emancipação feminina. Muitas mulheres apoiam o retorno da feminilidade como uma reação a esse feminismo mais radical. Então, autonomia, independência, igualdade, priorizar a igualdade no mercado de trabalho. Todo esse contexto, muitas vezes trouxe para as mulheres uma sensação de que expressar feminilidade era algo não desejável ou até mesmo uma fraqueza. Então, hoje a gente vê essa reação de mulheres mais tradicionais, mais conservadoras, trazendo esse retorno da feminilidade para dizer que não, somos mulheres, podemos escolher ser mães, esposas, trabalhar em casa e isso não nos faz subjugadas. É uma escolha que também representa autonomia, que também representa empoderamento. Então, essa valorização do feminino vem como essa reação. E quando a gente fala de roupa, por exemplo, a gente vê lá na década de 80 o tanto que o power dress foi valorizado, porque foi exatamente quando as mulheres começaram a entrar muito forte no mercado de trabalho. Então, a alfaiataria, que durante muito tempo era restrito ao guarda-roupa masculino, na década de 80 foi um boom da alfaiataria, as mulheres usando muito blazer, muita calça de alfaiataria, porque querendo ou não, quando a gente faz essa leitura das linhas e das formas da alfaiataria, traz mais rigidez, traz mais dureza, traz uma comunicação mais forte, que é o que as mulheres buscavam para trazer credibilidade, já que elas estavam ali tentando se encaixar no mercado de trabalho em profissões que muitas vezes eram dominadas por homens. Então, a gente até fala disso, e a gente vê que agora, também, anos 2010, 2020, a gente também estava vendo um super boom da alfaiataria, todo mundo usando blazer, todos os ensaios fotográficos, as mulheres usando blazer. E acaba que quando a gente faz o uso contínuo, repetido dessas peças de alfaiataria, é sim um guarda-roupa um pouco menos feminino, porque a gente tem a presença majoritária de linhas retas, então a silhueta não fica tão em evidência. E quando você esconde a silhueta, você acaba tirando esses traços femininos. Mas ainda falando sobre essa reação à emancipação feminina, aí a gente tem um segundo ponto, que é a influência das redes sociais. Então, quando a gente pensa em TikTok, YouTube, Instagram, a gente tem visto muitas mulheres que fazem conteúdo mostrando a rotina com os filhos, mostrando a rotina de dona de casa, mulheres em evidência. Então, os termos thread wife, soft wife, feminine energy, então todos esses termos, né, essa coisa da esposa troféu,
a gente vê esse conteúdo que traz essa valorização. Então, essas influenciadoras promovem o autocuidado, a beleza, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, como algo aspiracional e características que são muito desse universo feminino. E o terceiro ponto que eu acredito também é uma demanda individual. A gente vê que existe uma complexidade individual. Então, as mulheres tentando se encaixar nesse mercado de trabalho, sendo super ativa, mas também querendo ser mãe, querendo ser esposa. Nesse trabalho de equilibrista, muitas mulheres têm sentido que precisam trazer a feminilidade de volta. Muitas mulheres entenderam que não precisam se tornar um homem para conquistar respeito, para conquistar autoridade. Então, elas trazem de volta essas características femininas como algo para expressar a sua individualidade. E eu tô pensando aqui agora, também tem uma questão que influencia, que é o mercado de consumo. Então, eu acho que acaba sendo uma consequência, para falar a verdade, porque como a gente vê esse movimento, então também o que a gente tem visto muito no mercado, né? Retorno muito forte das sapatilhas, que até então estavam ali sendo menosprezadas, sendo rechaçadas, as sapatilhas voltam com toda a força, ocupando lugares que até então estavam ali com o mocassim tratorado, o coturno, que são sapatos mais robustos, sapatos mais pesados. A gente vê também hoje muito em voga a questão da saia midi evasê, de modelagens mais acinturadas, os próprios blazers têm vindo numa versão mais acinturada. Então o mercado de consumo também acaba influenciando, né? Porque as mulheres começam a comprar essas roupas que são mais femininas e eu acredito no que a ciência chama de cognição de indumentária, que é a forma como a gente se veste, muda também a percepção que a gente tem sobre nós. Falando de uma experiência pessoal, Thaís, eu me identifico muito com esse guarda-roupa um pouco mais pesado, mais forte, mais autoritário. Eu amo blazer. Se eu fosse uma peça de roupa, com certeza eu seria blazer. Então, eu me identifico, continuo me identificando. Mas, por exemplo, o que eu percebi em mim foi que depois do nascimento do meu segundo filho, o Luquinhas, ele tá com 1 ano e 7 agora. Eu senti que eu me tornei uma mulher mais sensível, mais flexível. Eu comecei a sentir mais vontade de desacelerar profissionalmente e ter mais tempo com os meus filhos. E tanto que eu reduzi a carga horária do meu filho mais velho na escola, eu tenho passado as manhãs livres com os meus filhos. Então eu percebi que essas aspirações, elas ficaram ali dentro, borbulhando dentro de mim, sabe? E como eu comecei a sentir esse desejo de ser mais feminina, de deixar a casa com cheirinho, de trocar as almofadas, essas coisas, isso também acabou refletindo até na minha imagem estratégica, porque a nossa imagem, ela muda, a nossa imagem estratégica precisa acompanhar o nosso contexto de vida, a nossa identidade e as pessoas que a gente quer alcançar. Então isso foi algo que eu senti de 2 anos pra cá, se eu for comparar, eu me sinto mais feminina do que antes. E para mim, uma coisa que foi assim, esse turning point foi a chegada do meu segundo filho. Eu acho que floresceu ainda mais esse meu lado materno, esse meu lado mulher. E isso, com certeza, tem impactado também na minha imagem. Mas, indo para os 3 erros. Fazendo essa contextualização, existem mulheres que sempre quiseram ser femininas. Eu sempre tive clientes e alunas que falavam, Thaís, eu não me identifico com blazer, eu não gosto de alfaiataria. A gente sempre teve essas mulheres, mas temos também outras mulheres que estão nessa migração, né, sofrendo todas essas influências, porque nós somos altamente influenciados, né, pelo contexto. Então, quais são os 3 erros que você pode cometer e que atrapalha a sua comunicação de credibilidade se você é uma mulher que busca uma imagem mais feminina? Primeiro, é quando a mulher faz o uso exagerado de elementos visuais ali do universo romântico.
Muitas mulheres acham que ser feminina é ser romântica. E feminino e romântico não são sinônimos. É como se fosse assim, existe um universo maior da feminilidade e dentro da feminilidade você pode acessar esse universo de uma imagem mais romântica. Então, quem é romântica é feminina, mas para ser feminina não necessariamente você é romântica, deu para entender? Então, toda vez que você faz uma análise de uma mulher feminina, ela não necessariamente é romântica, mas o que eu vejo é que as pessoas acham que isso são sinônimos. Então, quando falam de feminilidade, acabam indo para um universo com tantos elementos visuais desse universo romântico que a imagem ela fica simplesmente infantilizada. Então, a mulher ela começa a usar um vestido ou uma saia evasê rosa, com frufru, com sapatilha, com laço no cabelo. E aí, quando você usa repetidas vezes esse exagero de elementos visuais mais românticos, você acaba trazendo o quê? Todas as mensagens que são associadas a esse universo visual. Então você começa a comunicar muita delicadeza, suavidade, inocência, às vezes infantilidade. E isso não é bom se você quer comunicar credibilidade. Você pode ser feminina, você pode inclusive ser romântica e não ser infantil. Então esse é um cuidado. Thaís, como que eu fujo disso? Eu me identifiquei, eu sou uma mulher que tem aí, eu gosto muito do universo romântico, como que eu não vou para esse lado da infantilização? É você fazendo um equilíbrio de informações. Então, por exemplo, se você vai colocar uma saia evasê de tule rosa, traz outros elementos mais sóbrios para o resto da sua imagem. Porque se você coloca ainda uma blusa rosa, um laço na cabeça, tá muito infantil. Então, de repente, coloca uma camisa social que traz um pouco mais de robustez e uma sandália de tiracinas que traz um pouco de sensualidade. Você quer usar o laço na cabeça, então tenta colocar outros elementos de cores mais escuras ou de linhas mais retas, tecidos mais rígidos, para trazer um contraponto de seriedade para esse elemento que é tão romântico, né, o laço. Então, fazer esses equilíbrios. Por exemplo, você tá aqui com esse look com uma saia midi e você vê que ali tem cores claras, né, que comunicam suavidade. Você tem a saia com esse shape mais fluido, você tem o cabelo ondulado. Se a gente faz aqui simples trocas, você vê que ainda tem uma essência feminina, romântica, mas é um pouco mais moderado e equilibrado. E isso, gente, é muito importante dizer, porque existem muitas mulheres que comunicam infantilidade e elas não entendem muitas vezes por que elas não têm algumas oportunidades no trabalho, por que as pessoas não levam a sério. E não é culpa das pessoas, é porque nós fazemos uma leitura inconscientemente a partir dos elementos visuais. Então esse é um cuidado. O segundo cuidado é a mulher que quer ser feminina e ela acaba indo para o exagero do universo visual, mas agora do universo sensual. Quando essas mulheres acabam indo para o excesso do universo sensual, que é colocar decote, fenda, transparência, comprimento curto, tudo junto, você acaba indo para a vulgaridade. E quando você vai para a vulgaridade, você também pode ter uma imagem que é interpretada erroneamente pelas pessoas. Ai, Thaís, mas é o meu corpo, minhas regras. Sim, seu corpo, suas regras, você pode usar o que você quiser. Mas você não pode depois reclamar do que as pessoas, das conclusões que as pessoas tiram a seu respeito, porque é, como eu disse, uma leitura feita de forma inconsciente. Então, o excesso de transparência, de comprimento curto, acaba sendo vulgar. E você pode ser uma mulher sensual e trazer força, por exemplo. Como, Thaís, que eu faço também esse ajuste na minha imagem. Você fazer aquele jogo de esconde e mostra. Se você tá com um decote, então usar um comprimento mais alongado. Se você tá com um comprimento mais curto, um shape mais soltinho. Você pode também trazer elementos com reforço no ombro, que trazem força. Usar cores mais fortes.
Tudo isso faz essa compensação, mas o principal é pensar que a sensualidade, ela é um jogo de mistério. Então, se você revela tudo, não tem sensualidade. É mais uma escancaração, sabe? E quando você faz isso, você pode também muitas vezes estar sendo resumida aos seus atributos físicos e também comprometendo a sua credibilidade. Terceiro erro, que é, acho que o mais comum, realmente mulheres que querem comunicar feminilidade gostam muito de saias e vestidos. E mulheres que gostam de saias e vestidos, na grande maioria, também gosta de estampas. E aí, a gente tem um X da questão. Algumas pessoas até falam, ai Thaís, depois que eu te conheci eu não uso mais estampa. E eu não sou contra as estampas, quero deixar isso aqui bem claro. Eu gosto de estampas. Mas qual é o erro? Escolher estampas de qualidade ruim. Quando você usa estampas de qualidade estética ruim, isso acaba sendo um ruído na sua imagem, acaba sendo um sabotador. E aí, esse sabotador pode, além de prejudicar a sua credibilidade, pode diminuir o seu valor visual. Depois, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês querem só um vídeo sobre estampa, de como identificar melhor estampas, como escolher estampas bonitas, porque isso daria um conteúdo bem legal, inclusive. Mas é um erro. Procure escolher estampas que sejam bonitas e aí, por exemplo, pegar cores que são harmônicas. Se tem uma variação muito grande de cores, acaba sendo mais difícil dessa padronagem ser harmônica. Procure escolher em tecidos de qualidade. Às vezes a estampa é até legal, mas aplicado numa malha acaba ficando com uma qualidade visual ruim. Então esse é o terceiro erro. Bom, acabei falando demais da conta, mas eu queria trazer essa contextualização e trazer esses três principais erros. E me conta aqui se você tem percebido esse retorno da feminilidade, se você gosta, se você sempre foi do time das femininas. Me conta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero saber o que você pensa. E se inscreva no canal se você é nova por aqui, compartilha com as amigas e ativa o sininho para você não perder os conteúdos que estão por vir, tá bom? Beijo, até a próxima!